Quantos estão felizes na casa do Senhor? Quase que a nossa diaconisa não me deixa pregar, né? Ela emendou ali, desceu a unção, eu senti que ela entrou, palavra ofertória maravilhosa para nossas vidas, amém? Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quem aqui gosta de evangelizar? Não é possível, só isso? Quem aqui gosta de evangelizar? Amém, glória a Deus. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre evangelismo. Eu vim trazer um fundamento para evangelismo. Essa pregação vai ser pautada aqui nesse livro do nosso apóstolo Robson Martins. Semeadores de Fogo, Evangelismo Sobrenatural. Fundamento para o evangelismo. Amém? Então você que gosta de evangelizar, receba o máximo dessa palavra, que eu creio que a evangelização na tua vida, a partir de hoje, será diferente. E quando nós falamos de evangelismo, a gente sabe que tem várias ferramentas que nós podemos usar para o evangelismo. Existe o evangelismo criativo, né? Cartaz, panfleto, mas esse não é o verdadeiro evangelismo. Existe o evangelismo que a gente vai, aborda as pessoas com teatro, mas esse também não é o verdadeiro evangelismo. O verdadeiro evangelismo é quando a gente leva Cristo para as pessoas. E o verdadeiro evangelismo é quando você conta do que Cristo fez na tua vida. Mais uma ferramenta necessária para a gente evangelizar é o testemunho. A gente sabe que existe vários tipos de testemunho. Existe testemunho de milagres, testemunho financeiro, testemunho de libertação. E tudo isso nós podemos usar na obra da evangelização. E de fato é necessário que nós usemos aquilo que Cristo fez pelas nossas vidas, amém? Então o apóstolo Robson, ele traz um fundamento aqui relacionado a testemunho. Quando eu li isso aqui, irmãos, eu li a primeira vez, eu confesso que eu li rápido. Aí hoje eu estava orando ao Senhor qual a palavra que Ele queria que eu ministrasse. No comando das 5, Ele falou, testemunho. Testemunho. O povo precisa testemunhar daquilo que eu tenho feito na vida deles. Você precisa testemunhar aquilo que o Senhor tem feito na tua vida, amém? O Senhor te tirou do monturo. Aleluia. Monturo é lixo. Monturo é um montoado de escombro. Então você chegou no fundo do poço e o Senhor te tirou de lá. Você precisa testificar disso para as pessoas. O evangelismo, há dimensões de evangelismo. Nós vamos levar a palavra, vamos levar o testemunho, vamos levar os sinais. Isso é fundamentado no ministério de Cristo, amém? Então nós vamos dar início a essa mensagem. Eu peço que os irmãos tenham um pouquinho de paciência, porque estou um pouquinho resfriado, a minha voz não está... Peço que a mídia me ajude. A minha voz não está 100%. Mas igual o nosso apóstolo fala, né? O soldado não deixa de ser soldado porque ele foi ferido. O pregador não deixa de ser pregador porque ele foi ferido, amém? Então eu estou aqui para pregar a palavra de Deus para vocês. Vamos lá. Podeis assentar em nome de Jesus? Como essa palavra ela está baseada no fundamento para o evangelismo, eu peço que os irmãos tenham um pouco de atenção, tenham um pouco de paciência também, porque a frequência realmente é uma frequência de ensino. Nós precisamos pegar o máximo, extrair o máximo da revelação que o nosso apóstolo, né, teve para colocar nesse livro. Esse livro aqui foi 100% inspirado pelo Espírito Santo e quando a gente começa a ler ele, a gente recebe esta unção evangelística. Amém? Quantos aqui tem um livro do Semeadores de Fogo, Evangelismo Sobrenatural? Amém. Glória, olha. Quem não tem, eu acredito que ainda tem ali na nossa livraria, né? O pessoal online tem ainda disponível no nosso site. Isso aqui é um material poderoso, um material de apoio poderoso, totalmente ungido, irmãos, para abençoar a tua vida. O apóstolo é um homem que ele já passou por vários estágios de caminhada, e esses homens, eles testificam isso através desse material. Então nós estamos consumindo algo que é inspirado pelo Espírito Santo e tem o poder de nos edificar, amém? Dá uma salva de palmas para Jesus, então. Aleluia! Vamos lá? Senhor, que o teu Espírito Santo para me conceder graça para ministrar essa palavra, meu Senhor da glória. Eu coloco a minha vida diante de ti, meu Senhor da glória, que o meu Espírito suba em lugares altos, que o teu Espírito Santo me envolva, que o Espírito da tua palavra venha me consumir nesse altar, meu Senhor da glória. Senhor, que não seja eu, mas que seja o Senhor através de mim,
trazendo esse fundamento, meu Senhor, para o teu povo, porque a tua grande vontade é que o teu povo desperte e pregue o evangelho em todo o tempo, meu Senhor da glória, porque o Senhor nos deu uma ordem para pregar o teu evangelho, tempo e fora de tempo, ó Pai, e que esse alimento, Pai, seja mais um combustível para que a tua igreja possa avançar para a colheita dos últimos dias. Amém? Então vamos lá, vamos falar um pouco aqui sobre testemunho, glória a Deus. Então o apóstolo começa aqui na seção 1, essa parte aqui eu achei muito interessante. O apóstolo ele fala, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Tá. Nesta única sessão da Base 4 aprenderemos que esse título nunca fez tanto sentido quando adaptado ao nosso testemunho pessoal, que abrange todo o nosso comportamento e modo de ser. Jesus ensinou que a boca só fala daquilo que está cheio o coração. Mateus capítulo 12, versículo 34. Dessa forma, o verdadeiro evangelista testemunhará daquilo que está em seu coração, ou seja, do que Cristo fez com ele. Quantos aqui têm um testemunho de conversão? Todos aqui têm um testemunho de conversão, não é mesmo? Até mesmo aqueles que já nasceram no lar cristão, em um momento ele precisou verdadeiramente reconhecer que Cristo era Senhor e Salvador da vida dele. Porque às vezes ele foi criado dentro da doutrina e ele precisou ser despertado, amém? Mas o Senhor, ele nos chama para que nós sejamos a Bíblia que o mundo lê. Como que nós seremos esse testemunho? Nesse simbolismo aqui, obviamente, a Bíblia. As nossas atitudes, o nosso modo de agir, o modo de falar, o modo de entrar e de sair, de se comportar mediante as adversidades, isso é o fruto da nossa transformação. Nós só podemos mostrar a nossa transformação se verdadeiramente nós nascemos de novo, nos tornamos uma nova criatura, fomos batizados com o Espírito Santo e, enfim, não vamos para esse lado não. Mas, enfim, então, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Às vezes as pessoas, elas nunca leram a Bíblia. No Nordeste, eu encontrei uma família que eles nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Eu nem ousei a perguntar sobre a Bíblia, porque se eles não ouviram falar de Cristo, quem dirás da Bíblia, amém? Então, nós vemos que muitas pessoas, elas são ignorantes. Elas não querem ler a palavra de Deus, que elas acham que é um livro religioso. Mas quando ela vê você se levantar numa posição santa, justa, cumprindo os princípios da palavra, vai testificar. Opa, esse irmão é diferente. Ele carrega algo diferente. Ele tem algo diferente nele. Então, é o Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo pode fazer essa obra da regeneração na nossa vida. E nós podemos manifestar todos os princípios da palavra de Deus. Amém? Então tenha em mente que você é uma testemunha viva. Tenha em mente que você é a Bíblia que o mundo lê. Através dos... Elas olham para você, as suas atitudes, e você está trazendo um grande ensinamento para aquelas pessoas. Que realmente você foi transformado e você converteu. Amém? Vamos lá, vamos dar início aqui. O que é testemunho e por que devemos contá-lo? Nosso tempo é bem curto, né? Vou acelerar aqui. Testemunho é um relato pessoal de alguém que teve uma experiência própria a respeito da salvação e de sua transformação em Cristo Jesus. Amém? Vou repetir para vocês que isso aqui, o que é um testemunho? Testemunho é um relato pessoal. Todo mundo aqui tem um testemunho pessoal e precisa contar, amém? É um relato pessoal de alguém que teve uma experiência. Nós cremos e vivemos isso, né? As experiências, ela gera testemunho. Então, alguém que teve uma experiência própria com Deus, com o Espírito de Deus, com os filhos de Deus, no evangelismo. Essas pessoas, elas precisam ter esse tipo de experiência. Amém? E essa pessoa ela teve uma experiência a respeito da sua transformação e a salvação em Cristo Jesus. O testemunho, ele tem uns propósitos. Como eu falei, não é simplesmente testemunhar da boca para fora. Há uma unção no testemunho. Você pode dar um amém? Há uma unção no testemunho. O teu testemunho pessoal, ele é motivo de conversão de uma pessoa. Existe uma unção evangelística no teu testemunho pessoal. Através do teu testemunho pessoal, uma pessoa, você testemunhou do milagre que Deus fez na tua vida, aquela pessoa recebe fé e recebe o milagre dela, como foi pregado aqui pela nossa diaconisa. Quando você testemunha daquilo que Deus fez e faz na tua vida, você está levando fé para as pessoas. O testemunho, ele gera fé nas pessoas, amém? Então o testemunho ele tem propósito. Propósitos do testemunho pessoal. Nós vamos tratar aqui basicamente do testemunho pessoal, que esse é o que nós mais usamos no evangelismo, né?
Mas tudo isso tem que estar debaixo do discernimento do Espírito Santo. Você vai discernir ali aquela pessoa e aquilo que ela está passando, e você vai entrar com o teu testemunho pessoal. Amém? Às vezes não vai ser uma palavra tão bonita, mas às vezes vai ser justamente o teu testemunho que vai converter aquela pessoa. Porque foi alguém que estava na mesma situação que ela e Deus arrancou e transformou a vida dela. Amém? Então o teu testemunho é muito importante e você precisa contar o seu testemunho. Propósito do testemunho, pessoal: testificar de uma verdade que mudou a sua vida. É o que eu acabei de falar. Você vai contar daquilo que transformou a tua vida. Trazer encorajamento e fé para os ouvintes crer através do seu exemplo de vida. Amém? São os passo a passo aqui para a gente contar o nosso testemunho durante o evangelismo, ou no evangelismo pessoal com a tua família, no seu trabalho, no meio dos seus amigos. Amém? O propósito também é gerar esperança à pessoa que ouve, a fim de que ela também tenha uma vida transformada. Oferecer convicção para quem o ouve. Dizer: se Deus fez isso por mim, pode fazer muito mais por você. Amém? Então, quando você está testemunhando aquilo que Deus fez na tua vida, você pode entrar no profético já. Olha só, você pode dizer que Deus fará muito mais pelaquela pessoa do que Ele fez contigo. O que Ele fez contigo é pequeno diante daquilo que Ele vai fazer na vida dela. Nós temos que servir os nossos irmãos, mas também servir, você entrar no profético, no evangelismo é muito bom. Você começa a servir aquelas pessoas pela misericórdia de Deus. Deus, Ele tem misericórdia delas e Ele permite que nós acessamos elas através do profético e liberamos essas palavras de esperança na vida delas. Amém? Então, quando tu fala: olha, a sua situação de hoje não reflete aquilo que será o teu amanhã, porque eu creio que o Deus que me salvou, Ele pode te salvar. Amém? Esse testemunho que eu estou te contando é pequenininho, mas aquilo que Deus fará na tua vida é grandioso. Aleluia. Amém? Então, nós precisamos ter essa consciência que durante a obra da evangelização e na nossa vida pessoal, o testemunho do que Cristo fez na nossa vida, ele tem que estar constantemente em nossos lábios. Amém? Eu sei que tem muitas pessoas que têm vergonha daquilo que elas viveram no passado. Existem muitas pessoas que têm vergonha de contar os seus testemunhos. Não tenha vergonha. A vergonha não faz parte da tua nova natureza em Cristo Jesus. Isso é o inimigo querendo que você não conte e abençoe aquelas pessoas para que elas também saiam da dimensão de trevas que elas habitam. Irmãos, só você sabe de onde Deus te tirou. Só você, não sou eu. A menos que o próprio Espírito Santo de revelação venha e me revele o teu coração. É só você e Deus sabe a dimensão das trevas que você andava. É só você e o Altíssimo. Cada um aqui tem um testemunho. E o seu testemunho é poderoso para transformar a vida. Amém? O seu testemunho é poderoso para tocar corações e corações ser despertados a ouvir verdadeiramente a palavra de Cristo, que Ele é o Senhor e Salvador das nossas almas. Muitas das vezes o acesso que você vai ter é isso. Às vezes as pessoas são tão duras de coração que você não consegue acessar com a palavra. Mas aí quando você discerne um ambiente, você vê algo que ela faz, que você fazia no passado, você entra com testemunho, acesso. Fala: testemunho é acesso. É isso, às vezes nós temos que estar muito atento durante o evangelismo. Todo o nosso ambiente, o nosso pastor Marcos, ele fala muito sobre isso, né? É o evangelismo espelhado. Você está aqui, mas você está em volta em tudo que está acontecendo. Para mim, um dos evangelismos mais eficazes é o evangelismo no lar. Você entra, você identifica tudo, você olha, opa. Então, quando você vê uma prática daquela pessoa, de algo que ela faz e que você fazia no passado, que você foi liberto através da palavra, através da imposição de mão do homem de Deus. Então, quando você identifica isso, você tem um acesso, um grande acesso. Ô, irmão, eu tô vendo aqui uma lata de cerveja, caraca, eu bebia também. Eu fazia isso, eu saía 6 horas da tarde, voltava 6 horas da manhã, e isso. Acessou. Por quê? Consequentemente, aquela pessoa, se ela tem um vício ou não, mas enfim, ela está ali, não estou aqui para jogar pecado de ninguém, mas é um acesso. Nós não podemos ignorar isso. E o Senhor nos dá vários acessos durante o evangelismo. E o testemunho é muito poderoso. Amém? Vamos lá, vamos continuar aqui, que como eu falei, o nosso tempo é bem curto. Diretrizes importantes na hora de testemunhar. Olha isso aqui. Seguem algumas diretrizes importantes que nos ajudarão no processo de compartilhamento do testemunho pessoal.
Pessoal que está online, que está acompanhando aí o livreto, eu estou na página 81, amém? Então vamos lá. Espírito de oração. Um ponto importante na abordagem é estar em espírito de oração, sendo sensível ao Espírito Santo, para termos discernimento da vontade de Deus no nosso entendimento e saber a hora de dar um bom testemunho. Amém? Então nós temos que discernir. Tudo vai passar no filtro do discernimento. Você não vai contar o seu testemunho fora de hora que você vai apanhar. Vai apanhar, irmãos. O testemunho ele tem um momento certo para ele ser ministrado. Mas o testemunho não é algo que Deus fez na tua vida para ficar no seu passado, não. O seu testemunho ele precisa ser manifesto hoje, porque tem a obra de Deus aí, amém? Tem a manifestação da soberania, da misericórdia de Deus. O seu testemunho ele é para ser contado. Nenhum testemunho é insignificante. Todos os testemunhos têm propósito, têm poder, têm unção. Então você precisa contar o teu testemunho. O que Deus fez na tua vida? Qual é o seu testemunho, irmãos? Depois aqui da pregação, quem quiser contar testemunho, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir o testemunho dos meus irmãos. Cara, isso me edifica de uma forma, irmãos. Eu sinto a unção nas palavras daquela pessoa, as verdades que elas estão proferindo. Realmente, o arrependimento que elas teve, a regeneração e transformação dessas pessoas. Eu sou extremamente edificado quando eu ouço os testemunhos dos meus irmãos. Eu vou falar para vocês, é cada um mais profundo do que o outro. E todos têm a sua importância. Amém? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Solicitude. Uma das grandes características de um cristão é a solicitude. Ou seja, ser solidário e atencioso com as pessoas, estando sempre pronto para falar, mas também para ouvir. Nunca tente mostrar que você é dono da razão ou que é mais santo do que a outra pessoa. Leve a enxergar o amor de Deus por sua alma. Amém? E aí a referência aqui está em João 8, depois vocês podem ler. Então é isso. Nós não somos melhores que ninguém. Nós não podemos demonstrar isso. Isso é leviatã, isso é orgulho, isso é altivez. Nós temos que ser servo, amém? Nós temos que ter solícito com os nossos irmãos, entender que eles estão cegos. Entender que eles têm escamas nos olhos deles, eles não conseguem enxergar a verdade. Eles estão com comichões no ouvido. A palavra ela bate, mas não entra. E se ela entrar, ela passa de um lado para o outro, não desce para o coração. Amém? Porque a verdadeira conversão é o quê? É a conversão do coração. Coloca para mim, por gentileza, Romanos capítulo 10, versículo 9. Então não existe verdadeira conversão se não for pelo coração. Existem muitas pessoas simpatizantes da fé cristã, mas elas verdadeiramente não creem em Jesus Cristo. É um crer da boca para fora. E o crer da boca para fora, Cristo não recebe, irmãos. O crer verdadeiro é esse aqui, ó, que está na palavra de Deus. Escute isso. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Próximo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O verdadeiro crer é no coração. Eu criei em Deus, eu falava. Eu creio em Deus, eu faço coisas boas, eu ajudo os mais velhos, respeito a minha mãe, meu pai. Eu era uma pessoa boa, mas eu verdadeiramente vivia no engano desta terra. Eu estava no sistema desse mundo, a bondade do homem corrompida. A bondade segundo o fruto do jardim. O fruto que foi comido no jardim foi para adquirir o conhecimento do bem e do bem e do... Então eu conhecia a bondade desse mundo, eu fazia obras boas, eu tinha boas ações, mas disso, verdadeiramente, eu tive um encontro com Cristo e Ele converteu o meu coração, amém? Quando esse crer saiu apenas do meu ouvido e entrou para o meu coração, aí eu pude viver as maravilhas do Senhor, amém? Dá um glória a Deus aí para Jesus. Aleluia. Vocês estão comigo? Estão conseguindo compreender? Você já entendeu, nesse início de pregação, a importância do teu testemunho? O teu testemunho é poderosíssimo, irmãos. E se por acaso o inimigo está te desanimando para você não contar aquilo que Deus fez na tua vida, não aceite. Não aceite isso. Se o Senhor ele te tirou de um lamaçal do pecado e vem essa turbulência de ataques na mente, não aceite isso na tua mente. Se você tem vergonha daquilo que Deus fez, que Ele te tirou da prostituição,
tirou dos vícios, vícios de droga, de bebida, tirou do adultério, da prostituição. Você tem vergonha disso? Eu fui arrancado do meio da prostituição. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Porque eu era uma velha criatura, eu era egoísta, o meu entendimento era segundo esse mundo, para mim os prazeres eram da carne. Os prazeres da carne eram em primeiro lugar. Então eu vivia no meio da prostituição, eu saía com meus amigos, a gente ia para vários lugares, mas o Senhor me arrancou de lá. Ele me arrancou de lá para que eu pudesse hoje estar testemunhando diante do altar e dos santos do Senhor que Ele me arrancou da prostituição. Aleluia! Da onde o Senhor te arrancou, irmãos? Você precisa agora trabalhar a tua mentalidade. Volte no teu passado e pense da onde o Senhor te tirou. Nós precisamos lembrar do passado com esse sentimento de gratidão. Senhor, obrigado. Você pode dar um obrigado a Jesus? Fala assim, Senhor Jesus, muito obrigado por ter me tirado da escuridão. Aleluia! Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos transportou do reino das trevas para a luz. Não só a luz, mas a maravilhosa luz de Cristo. Ó. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós estamos hoje no reino de Deus, no reino de Jesus Cristo. E o que testifica se eu estou realmente vivendo o reino de Cristo nesta terra? Tem uma chave, amém? Como que você identifica se você está vivendo o reino de Deus ainda nesta terra? Romanos 8, 14. Aleluia. Só tem uma forma da gente viver o reino de Deus nesta terra. Só tem uma forma, amém? Porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você só vive o reino de Deus nesta terra se você está sendo guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo guia a tua vida? Parabéns, tu está vivendo o reino de Deus. Então você precisa ouvir a voz do Espírito que está falando hoje. Testemunha aquilo que Cristo fez na tua vida. Abra a tua boca. Fale. Profetize. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Vamos dar continuidade aqui. Aleluia. Domínio. Domínio. Ter domínio nas palavras e convicção diante do não salvo é extremamente importante. Demonstre à pessoa que você tem total certeza da verdade que transformou a sua vida. É isso. Quando você vai testemunhar para um não salvo, você tem que ter convicção, firmeza. Isso vai testificar que você está posicionado na rocha. Você tem tanta convicção que Deus te tirou da escuridão, das trevas, dos pecados, irmãos, que isso sai naturalmente. Mas isso realmente uma posição de firmeza no falar. Você não vai gaguejar, você vai testificar, testemunhar com autoridade. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 38. Aleluia, Senhor. Tu és santo, tu és adorado, Pai. Que o testemunho de Cristo venha falar aos nossos corações nessa noite, ó Pai Santo. Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, próximo, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá te afastar do testemunho que Deus constituiu na tua vida. Nada já foi feito. A cruz, a obra da cruz, ela é perfeita. Quando você se converte verdadeiramente, você recebeu um selo. A palavra diz que nós recebemos o selo do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13. Nós somos selados com o Espírito Santo da verdade, que é a garantia da propriedade de Deus. Bota no 14, por gentileza. Nós somos propriedade de Cristo, segundo o testemunho que fala dia e noite na tua consciência. E que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua gloriosa graça. Volte no versículo 13. Olha isso aqui. Você não pode ter dúvida quando você for testemunhar daquilo que Cristo fez na tua vida. Você recebeu um selo. Como que eu sei? Olha isso aqui. Isso aqui você pode usar no evangelismo, que você pode encontrar um refutador. Mas como que você me prova na Bíblia que você é salvo? Eu tenho uma convicção que eu sou salvo. Não, mas me prova na Bíblia. Aqui está a resposta para eles. Olha isso aqui. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selado. Fala, eu fui selado.
com o Espírito Santo da promessa. Aleluia! Irmão, você quer algo mais glorioso do que isso? Você tem um selo do Espírito Santo para testemunhar as pessoas. Isso te dá uma plena convicção de que você é salvo. Eu falo para as pessoas, eu sou salvo. Você tem certeza da sua salvação? Às vezes a gente pega, né, uns desviados, ou até mesmo alguns cristãos que são um pouco mais duros de coração. Você tem certeza da sua salvação? Eu tenho convicção, me prova na Bíblia que você está salvo. Como você me prova na Bíblia? Eles titubeiam, mas não fala. Só existe uma coisa que testifica a nossa salvação. É o selo do Espírito Santo. E se você é selado com o Espírito Santo, você precisa dar ouvido ao que o Espírito Santo está falando nessa noite. O Espírito Santo está falando, ei, testemunhe daquilo que eu fiz, que eu tenho feito e o que eu ainda vou fazer na tua vida, porque isso é profético. Constantemente eu profetizo para as pessoas, entra no teu futuro, veja aquilo que Deus tem reservado para ti. Aleluia! Nós não vivemos de acordo com a dimensão deste tempo, nós somos seres espirituais. Amém? Nós somos espirituais, habitamos no corpo de carne, mas nós somos espirituais. Aleluia! Vamos dar continuidade aqui. Oh, santo, 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 santo. Derefereci andaravacapacasteiqueia. Derevevevequetequesiquiquiquia. Brahasumbriquia. Vamos lá. Aqui o apóstolo ele compartilha uns passos necessários para você compartilhar o seu testemunho no evangelismo. Quando você estiver evangelizando, tem um passo a passo aqui que ele deixou para a gente. Muito interessante, muito rico. Se você quiser anotar, anote. O jovem Adrian aí está anotando. Ó. Isso aí, ó. A nova geração está com fome e está com sede. Amém? Vamos lá. Passos necessários para compartilhar seu testemunho. Primeiro passo. Relate brevemente com os sentimentos e as emoções governadas pelo Espírito Santo sobre quem você era, o que fez e como se sentiu quando a verdade que é Cristo alcançou o seu coração. Fale também sobre qual era a sua real condição de vida. Amém? O que me chamou a atenção aqui nesse primeiro passo é o quê? São as emoções. As emoções totalmente governadas pelo Espírito Santo. Olha só, com os sentimentos e emoções governadas pelo Espírito Santo. A gente sabe que a maioria das emoções e sentimentos são governados pela alma, amém? Mas o nosso espírito foi regenerado para hoje ter governo sobre a nossa alma. Então eu sempre falo aqui com os nossos irmãos, antes da gente sair para o evangelismo, eu falei, não se baseie por uma lágrima. Não se baseie porque você está falando, a pessoa está chorando. Isso não te dá, irmão, isso não quer dizer que aquela pessoa está recebendo a palavra, não. Pode ser um espírito de engano ali. A alma dela, ela pode estar te enganando ali. Então, nós não podemos usar como base se a pessoa está chorando ou não. Nós, na condição de evangelistas, todos aqui, têm essa graça para evangelizar, amém? Todos foram chamados para pregar a palavra de Deus, amém? E de pregar o evangelho a toda criatura, é para todos. Glória a Deus. Então, nós não podemos usar as nossas emoções da alma no evangelismo, não. Nós temos que usar as emoções do Espírito, totalmente posicionado e conectado ao trono da graça. Não deixe as emoções do ímpio roubar a palavra que você tem que ministrar àquela pessoa. Não deixe as lágrimas, as falsas lágrimas, roubar a oportunidade de você contar o seu testemunho. Às vezes a gente discerne que, por imaturidade, né, todos nós estamos crescendo, glória a Deus por isso. Vamos crescendo de glória em glória até aquele grande dia. Mas eu já cometi também, sempre que eu vejo algum jovem cometer, eu vou lá e oriento, né? Esse é o nosso papel, orientar, ajudar. E já presenciei situações que uma jovem viu a moça chorando, ela foi abraçar a moça. Foi logo abraçando a moça e ali a moça se fechou. Ela se fechou totalmente, ela não ouviu mais a palavra, eu vi na feição dela. Ou seja, aquilo ali era uma manifestação enganosa, era um espírito de engano para tentar nos enganar ali, para nos roubar. Amém? Vocês estão comigo? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Glória a Deus. O segundo passo. Relate o que ocorreu em sua vida pessoal que o levou a buscar a Deus. Isso aqui é muito bom. Nós temos que relatar. Isso vai estar de acordo com tudo aquilo que já foi falado, né? Nós temos que relatar aquilo que Deus fez na nossa vida. Terceiro passo. Essa é muito importante. Qual era a condição espiritual naquela época? Exemplo.
Fale de suas prisões espirituais e de como foi liberto. Isso aqui nós precisamos testemunhar. Isso é um top 1 de quando a gente vai testemunhar nós vamos contar o nosso testemunho. As prisões espirituais que nós vivemos. Porque o mundo físico é um reflexo do mundo espiritual, amém? As pessoas, às vezes, elas têm vício na área A, B ou C, elas acham que é natural. Não é natural, há um espírito maligno por trás. Hoje não é terça de libertação, mas o Senhor tá falando, amém? Então, todo vício, existe um demônio por trás. Independente do vício na prostituição, no álcool, nas drogas, existe um espírito que opera por trás. Por quê? Toda vez que você, ou que uma pessoa, não você, que você foi alcançado já, foi salvo, glória a Deus. Vocês são santos, salvos, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Amém? Então é isso, toda vez que uma pessoa, ela entrega o corpo dela aos vícios. Eu escrevi uma frase um dia, todo aquele que pratica o vício constantemente, é como se ele estivesse tomando uma dose de veneno todos os dias. Ela está se suicidando todos os dias. O vício é um suicídio. O vício leva à morte. Amém? Então, Deus, ele é misericordioso e ele nos arrancou dessas dimensões de trevas no mundo espiritual. Quarto passo, como você realmente percebeu... Quarto passo, como você realmente percebeu que precisava de Cristo e de como entregou a sua vida a Ele. O apóstolo deixou aqui alguns exemplos para falar no momento do testemunhos. Vamos lá. Exemplos para você falar no momento do evangelismo que você estará contando o seu testemunho. Olha o primeiro exemplo que o apóstolo colocou aqui. Uma das coisas que... Isso, no caso, é você na posição de testemunhando, amém? Vamos lá, não vamos confundir a mente aí. Uma das coisas que me levou a buscar a Deus foi o fato de eu ter tentado de tudo e nada dava certo para mim. Essa aqui é clássica, né? Essa é clássica. Muitos testemunhos a gente ouve de pessoas que falam: cara, nada deu certo. Principalmente testemunho de cura, né, pastor? Testemunho de curas, eles buscaram tudo, buscaram a medicina, buscaram as outras religiões, mas nada deu certo. Só deu certo quando eles buscaram verdadeiramente o único que pode salvar uma pessoa na terra, Jesus Cristo. Amém? Um outro exemplo aqui que ele dá é: meu casamento foi destruído e senti a necessidade de buscar a Deus. Eu me senti sozinho, vazio e a necessidade de me aproximar dele. Eu era viciado em drogas, não via esperança na vida. Foi quando ouvi as boas novas do Evangelho e aceitei Jesus Cristo em meu coração. Amém? E esse aqui, eu tinha anotado aqui, que é esse versículo de Romanos 10, 9 e 10, né? Que é verdadeiramente, quando você crê no coração, é que você realmente aceita Cristo. Aceitar da boca para fora, não vai adiantar de nada, não tem poder de transformação nenhum. Se não desceu no seu coração, não tem poder de transformar. Só transforma quando desce no coração. Por que o coração? Olha que coisa maravilhosa. Por que o coração? Porque o Senhor, ele promete, no livro de Ezequiel 36, 26, que ele nos daria um novo coração. Então, consequentemente, essas pessoas, os ímpios, que não foram alcançados ainda, eles estão com um coração de pedra, amém? Mas nós cremos que o Senhor dará um coração novo para ele. Eu creio que pessoas que estão nos assistindo, que ainda não confessaram a Cristo, o Senhor dará um novo coração para eles. Aleluia! Nós recebemos um novo coração, eles também podem receber, eu creio. Essa é uma terça-feira profética, nós temos que chamar essa dimensão profética para falar para essas pessoas. Profetizar, amém? Vamos lá. Descreva o processo da sua salvação da seguinte forma: como você conheceu o Senhor, onde você o conheceu, quem pregou para você. Aí essa parte aqui, quem pregou para você, isso é uma parte muito interessante. Porque a maioria das vezes, né, Deus ele vai usar os vasos. Não necessariamente ele vai usar cristão, porque ele usou uma mula para falar com Balaão, mas ele vai usar alguém para falar contigo do evangelho. Às vezes vai ser um evangelismo criativo, você vai ver uma placa, aquilo vai falar contigo. Então, e às vezes, a maioria das vezes, ele vai usar um servo para falar contigo. Mas também o próprio Senhor, ele visita em sonhos, amém? No livro de Jó, capítulo 33, versículo 15, vai dizer que o Senhor, ele visita o homem nos sonhos. A nossa diaconisa contou um testemunho uma vez, diaconisa Roberta, que o próprio Senhor apareceu para ela na dimensão do sonho, ou foi o Espírito Santo, me corrija por gentileza, apareceu para ela em sonho.
Então ali começou verdadeiramente o processo dela de transformação. Deus fala assim, em sonho ou em visão durante as noites, quando o sono profundo cai sobre nós e adormecemos em nossas camas. Então Deus, de uma forma ou de outra, ela vai alcançar essas pessoas. Eu não tenho dúvida disso, irmãos. Porque o plano de Deus é que todos sejam salvos. Todos. Todos. Aleluia. Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. O que aconteceu no exato momento em que você entregou o seu coração a Jesus? Isso aqui é você contando o seu testemunho. E eu acredito que todos aqui lembram daquela primeira fagulha da conversão. A primeira fagulha da conversão. Normalmente, vem um fogo, é lágrimas. As lágrimas que saem, elas são quentes. Eu lembro que eu me converti, eu estava naquele cantinho ali, próximo de onde está o nosso missionário Xavier. Aí eu lembro que o Senhor falou tanto comigo aquela noite, eu era um incrédulo, né? Mas eu vim visitar pela misericórdia e intercessão da minha esposa. Mas eu lembro que a palavra ministrada falou tanto comigo e foi saindo uma lágrima. Aquela lágrima eu não sabia por que ela estava saindo, porque eu quase não chorava. Quase não chorava, eu tinha os olhos secos, amém? Mas aí veio uma lágrima de dentro. Veio aquele sentimento. E aí nos 48 do segundo tempo, eu tenho esse vídeo até hoje, o evangelista Kleber, ele foi lá, ele só me abraçou e me conduziu até aqui à frente. Eu lembro que o apóstolo falou bem assim, aqui irmãos, aos 48 do segundo tempo, chorando. Então eu lembro dessas lágrimas, eu lembro de como todo o meu ser foi envolvido pelaquela presença. E você precisa lembrar de como foi este momento na tua vida, este momento na tua conversão, para que você possa transferir isso para as pessoas e elas sejam envolvidas por esse fogo do Espírito Santo. Amém? Quem convence é o Espírito Santo, irmãos. Nós só precisamos ser obedientes, amém? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Meu Deus, o tempo está curto, deixa eu acelerar aqui. Deixa eu acelerar, Senhor, senão eu não vou conseguir falar a palavra profética na vida desse povo. Aqui. Fale sobre a sua caminhada com o Senhor e o que Jesus significa para você, visando sempre a sua experiência real. Exemplo. Eu costumava ser uma pessoa mentirosa, mas agora não conto mais mentira. Esse testemunho o apóstolo colocou aqui, mas esse testemunho é meu. Eu era uma pessoa tão mentirosa que eu acreditava nas minhas próprias mentiras. Cara, eu mentia tanto. Misericórdia, irmãos. Que eu acreditava, é um mundinho, cara. É um mundinho que a pessoa vive ali mentindo. Ela só mente, eu tenho um tio também que ele mente muito. Misericórdia geracional, amém? Cara, mas eu tomei nojo da mentira. Ainda que vai me trazer prejuízo falar a verdade, eu escolho falar a verdade. Porque foi essa verdade que me alcançou, eu não posso mais mentir. Eu não posso dar o direito a Satanás vir me acusar, irmãos. Então, você também que assim como eu no passado mentia muito, você está resistindo aí, você de vez em quando, não vou contar uma mentira. Mentira é mentira, amém? Mentira grande, mentira pequena é mentira. Legalidade, porta aberta para o inimigo vir acessar a tua vida. Não minta. Fale sempre a verdade. Doa a quem doer. Pode trazer um prejuízo? Glória a Deus por isso. Está falando a verdade. O Senhor te restituirá. Amém? O Senhor te restituirá. Glória a Deus. Oh, Senhor, Tu és santo, ó Pai. Estou sentindo a graça do Senhor aqui. Aleluia, Pai Santo. Eu, normalmente, as minhas pregações são mais avivadas. Eu sou mais do fogo, né? Mas eu lembro de uma pregação do apóstolo, ele chegou aqui e falou, quando nós chegamos aqui, nós temos que discernir qual o estado do nosso espírito hoje. O seu espírito está agitado, está por fogo? Mas o missionário Tiago, olhei para ele agora, eu lembrei, hoje ele está editando mais os vídeos do apóstolo, né? Mas quando a gente editava junto, falava, Lore, como que nós vamos fazer os vídeos? Aí, pum, 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 pum. Ele vai entender. Porque era agitação, é mover do espírito do poder. Só que conforme o ministério foi crescendo, o nosso apóstolo foi sendo visto, a gente entendeu que o pum, 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 pum não era suficiente, amém? Nós temos que se mostrar os moveres do Espírito Santo, aquilo que o Senhor tem feito nessa casa, os milagres, as curas, os apoderamentos, os desígnios sendo desatados, amém? E aí a gente viu que o pum, pum, pum não estava mais fazendo efeito. Então quando você chega aqui, você tem que discernir qual é o estado do teu espírito. Mas a gente sabe que o Espírito Santo, quando ele vem no nosso espírito, é muito rápido, é súbito. Eu estou no estado de espírito agora, mas daqui a pouco eu posso entrar nessa dimensão profética e começar a profetizar, pular, rodar aqui no poder, deitar, cair, levantar. E isso não vai te escandalizar, porque isso é o poder de Deus, amém?
O poder de Deus, ele vem a qualquer momento, é subitamente, de repente, veio um vento impetuoso. Aleluia! E aqueles homens foram taxados como bêbados, como eles não estavam ali em Atos 2. Então, eu creio que esse poder vai cair aqui ainda hoje. Mas por enquanto, meu espírito está tranquilo. Eu estou tentando acessar uma dimensão de ensino aqui, que o Senhor me conceda graça. É por Ele, amém? Vamos lá. Você vai falar também, antes de conhecer o Senhor, eu fumava e cheirava cocaína, mas agora fui liberto do vício. Amém? Esses testemunhos assim também é muito poderoso, que a gente vê que muitas pessoas estão em prisões tenebrosas na área do vício, irmão. Um dos espíritos que mais a igreja tem lutado nos últimos dias é contra o espírito de vício. Porque o espírito de vício, irmão, ele pega a pessoa, ele coloca na mão e faz o que ele quer. Faz o que ele quer, literalmente. O vício é como se fosse uma possessão. O inimigo, ele toma totalmente o controle do desejo da pessoa. A pessoa, um exemplo, a pessoa que tem vício em cigarro, ela não fuma mais por um esporte ou lazer, como foi no início. Não, mas hoje ela fuma por uma compulsividade. Ela é compulsiva. Eu não vou citar nomes, mas eu conheço uma pessoa que ela fuma quase 3 cartelas de cigarro por dia, irmãos. O que é isso? O que é isso? Então essa pessoa ela tem raízes profundas. Raízes profundas. E só o poder do Espírito Santo, só a manifestação do Deus vivo que nós servimos, que pode arrancar essas pessoas dessas escuridão. Amém? Porque o Senhor veio para nos tirar do poder de Satanás para o poder de Deus. Atos 26, versículo 18. Coloca para mim, por gentileza. Aleluia. As pessoas, quando estão no vício, elas estão no poder de Satanás, no poder do diabo. Mas o Senhor nos arrancou para lhes abrir os olhos e os converterem das trevas para a luz. E do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Então o Senhor Jesus Cristo na cruz, ele nos arrancou do poder de Satanás. Satanás não tem mais nenhuma autoridade sobre nós. O apóstolo pregou aqui domingo que Satanás, o que ele mais luta é contra a sua autoridade. Porque você é uma autoridade constituída por Deus mediante o testemunho que ele fez na tua vida. Ele te deu autoridade. Como o apóstolo pregou, se você for lutar na dimensão do poder com Satanás, tu está enrolado, irmãos. Mas existe uma autoridade que foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo na tua vida, amém? Vamos lá. Deixa eu finalizar aqui. Demonstre a sua compaixão e gratidão a Deus. Por fim, diga que a sua caminhada com Jesus tem sido maravilhosa e que ainda tem lutas. As lutas, elas não param, amém? Não para, muitas lutas. Mas que o Senhor o tem dado forças e poder para continuar no caminho da salvação. É um caminho. Se eu não me engano, o Tiago vai dizer para a gente perseverar pela salvação da nossa alma. É um caminho, amém? A porta é estreita, o caminho é apertado. Nós precisamos passar por esse caminho, amém? Toda vez que nós vamos passando por esse caminho, nós vamos gerando mais testemunhos. Todo testemunho que é gerado tem um propósito. Todo testemunho que você é gerado, né, na caminhada com Cristo tem um propósito. Você está passando por privação financeira? Creia que o Senhor vai gerar o testemunho. E lá na frente tu vai contar o testemunho do teu milagre na área financeira. É na saúde? Olha a frase que eu escutei outro dia. Eu estava lendo o livro do Kennedy Hagin, não sou muito bom em falar inglês, mas a princípio que é assim que pronuncia, Kennedy Hagin. E uma frase dele me impactou. Ele falou que os cristãos, a posição correta de um cristão é essa. Quando ela vê uma pessoa enferma, um aleijado, um manco, um atrofiado, ela tem que olhar essa situação e falar, glória a Deus. O Senhor é tão bom comigo que Ele mandou um aleijado, um deficiente, para que o poder dEle fosse manifestado através da minha vida. Testemunho. Se você é usado por Deus para curar um enfermo, você vai testemunhar isso em algum momento, amém? E para isso nós somos chamados. Glória a Deus, vamos lá. Aqui eu tenho uma palavra, porque o apóstolo finaliza aqui essa parte dos testemunhos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, o Pai da misericórdia e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Amém?
Agora eu vou entrar na palavra profética com os irmãos, amém? Quem quer ouvir uma palavra profética? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8. Essa é a palavra profética porque todos nós temos um testemunho. Glória a Deus. O Senhor é aquele que nos arrancou do monturo, da dimensão de treva. O Senhor te arrancou do monturo, do lixo, dos escombros. Aleluia. Eu vou ler aqui na versão Almeida, mas deixa na King James mesmo, por gentileza. 1 Samuel 2, 8. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Amém? O Senhor te arrancou do monturo, do pó. O pó é o fundo do poço. Quantos aqui já chegou no fundo do poço, irmãos? O bom de você chegar no fundo do poço é que não tem mais para onde você ir. Só para cima, mas você com suas próprias forças, tu não pode subir do fundo do poço. Aí vem a mão de Cristo e te arranca dessa escuridão. Ele te arranca do pó da terra, amém? Ele te arranca do monturo, do lixo. Só o Senhor tem poder para nos arrancar do monturo. Só Ele, essa é a especialidade dele. Ele chamou aquele que não é para fazer que seja. Para confundir aqueles que são sábios. Aleluia. Essa é a especialidade de Deus, não tem como. Nós temos vários exemplos na Bíblia de que essa é a especialidade de Deus. E na nossa vida não é diferente. Eu era um prostituto. Era uma pessoa que vivia nas baladas, ainda que eu não bebia, não fumava. Mas eu vivia no meio da iniquidade. Ele me arrancou. Ele me arrancou. Eu era um mentiroso. Eu era servo do inimigo, amém? Hoje eu sou servo do Deus Altíssimo. Mas essa é a especialidade de Deus. Arrancar as pessoas do monturo, da iniquidade, da sujeira. Essa é a especialidade dele. Vamos lá. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Jesus, tu és santo. Deus é especialista em transformar cenários impossíveis. Levantar os esquecidos e assentar no lugar de honra aqueles que estavam no desprezo. Aleluia. Aqui eu tenho uma história muito boa para compartilhar com vocês. Ele pegou um homem em Marcos capítulo 5 e ele transformou a vida desse homem. Ele transformou. Jesus, quando chega na nossa vida, tem que ter transformação. Quem é Jesus? Jesus é o próprio Evangelho. Atos capítulo 8, versículo 35. Filipe começou a partir dessa passagem a pregar ali e o Evangelho. 2 pontos, Jesus Cristo. O Evangelho é o próprio Jesus. Jesus, quando ele chega na nossa vida, ele nos arranca do monturo. Só ele tem poder. Aquele que se achava valente, chegou um mais valente. Aleluia, amém? Aquele que se achava valente na tua vida, chegou um mais valente que ele e te arrancou da dimensão de treva. Olha só o que Jesus fez com o gadareno, irmãos. Você quer um simbolismo melhor do que o gadareno? Um homem totalmente possuído por demônios. Era uma legião. Aqueles demônios, após sair, entraram em mais de 2.000 porcos. Amém? Olha o que Deus fez, olha o que Jesus fez na vida desse homem. A Bíblia diz que ele saiu disso, numa situação que ele vivia no meio dos sepulcros. O livro de Lucas vai dizer que ele estava pelado. Ele andava perambulando. Jesus arrancou aquele homem. Quando ele teve um encontro verdadeiramente com Cristo, ele foi liberto. E ele foi enviado. Todos vocês que estão aqui, que têm um testemunho de conversão, de regeneração, saiba que vocês são enviados para pregar o Evangelho. Assim como esse gadareno foi enviado a pregar o Evangelho em toda a Decápolis. E no meio da família deles, nós fomos enviados para pregar o Evangelho. Porque ele nos arrancou. Ele, tão somente ele. Vamos lá, Marcos capítulo 5, versículo 3. Esse gadareno, ele vivia no meio dos sepulcros. Ele vivia no meio da podridão, da iniquidade, monturo. Amém? Esse homem vivia em meio aos sepulcros. E não havia quem conseguisse dominá-lo. Nem mesmo correntes. Quantos de nós lá atrás já vivíamos nessas condições? No meio do monturo, do lixo. No meio dos escombros, da sujeira desse mundo tenebroso. Se banqueteando de morte. É isso mesmo, se banqueteando de morte. Porque o pecado leva à morte, Tiago diz. O pecado leva à morte. E outrora nós vivíamos no pecado.
Então nós estávamos constantemente consumindo morte. O banquete que o mundo tem para oferecer para essas pessoas é morte. Nós só encontramos vida em Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Aleluia. Coloca no versículo 5. Esse gadareno, a vida não tinha sentido para nós no passado. Muitos de nós que estão aqui, estão nos acompanhando online também, a vida não fazia mais sentido. E é aí que Ele aparece. Nesses momentos que Jesus aparece, amém? Olha só. E noite e dia sem repouso perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Misericórdia. Repita comigo. Misericórdia. Para você ver a dimensão do monturo. Isso é a dimensão do monturo. É a dimensão de trevas. A dimensão de podridão. Isso é o monturo. Amém? E aqui, uma das partes mais fortes dessa passagem. Marcos 5, 9. Muitas pessoas não acreditam em demônio. Mas olha o que o Senhor fez. Olha o que o Senhor fez com esse homem. Ele expulsou de várias legiões desse homem. Marcos capítulo 5, versículo 9. Todavia Jesus o interrogou. Qual é o teu nome? Respondeu ele. Meu nome é Legião, porque somos muito. Lembra que eu falei, não é uma terça-feira de libertação, mas aqui está uma passagem que a gente combate aqueles incrédulos que ficam se levantando, os haters. Por que ele está fazendo entrevista com o demônio? Por que ele está perguntando aos demônios? Aqui está a resposta. Jesus interrogou. O que é interrogar se não fazer perguntas? Jesus ele interrogou esse gadareno, os espíritos que estavam nele. Qual é o teu nome? É uma pergunta. Quando o nosso apóstolo está ministrando aqui, os meninos dessa casa estão ministrando. Qual é o teu nome, demônio? É bíblico. Nós não podemos combater a Bíblia, amém? Se a Bíblia está dizendo. Então, Jesus ele fez perguntas. E aí depois a gente vai ver que os espíritos eles pedem para que Jesus não jogue eles no abismo, mas permita que eles entrem nos porcos, e aí depois tu pode ver toda essa história. Agora nós chegamos na parte profética dessa passagem. O gadareno, ele saiu da dimensão de treva e o Senhor colocou ele numa posição de pregador do evangelho. Evangelista, missionário, eu não sei, mas eu sei que ele era um pregador do evangelho. Marcos capítulo 5, versículo 18. Olha isso, irmãos. Pega essa palavra. O Senhor te elegeu como pregador do evangelho. Não fuja do seu desígnio, do teu chamado. Todos nós fomos levantados para pregar o evangelho. Aleluia. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Próximo. Jesus não consentiu. Entretanto, orientou. Vai. Opa. Envio. Jesus enviou aquele homem. Ele foi enviado. Ele saiu de endemoniado a enviado. Aleluia. Ele saiu de uma pessoa que andava nuas por meio dos sepulcros, cemitério, e foi enviado para pregar o evangelho. Aleluia! Vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor. E como teve misericórdia de ti. É isso, o Senhor enviou ele para pregar o evangelho. Todos nós que recebemos essa graça da regeneração, do novo nascimento, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, nós nascemos de novo, somos nova criatura. O gadareno ele se tornou uma nova criatura e a primeira coisa que ele fez foi o quê? Senhor, deixa eu te seguir. Não me siga, tem uma obra para ti aqui. Tu precisa pregar o evangelho aqui nessa região. E na outra passagem vai dizer que Jesus voltou naquela região e todas as pessoas foram até Jesus porque já conhecia Jesus, porque esse homem estava pregando o evangelho naquela região, amém? Porque ele pregou aquilo que Deus fez nele. Olha, eu conheço um homem. Olha essa passagem aqui. A mulher samaritana. A mulher samaritana é o mesmo cenário, irmãos. Deus ele pegou aquela mulher e fez ela uma pregadora do evangelho. Literalmente. Quando ela saiu, ela falou assim para os homens: olha, tem um homem que tem falado tudo que eu tenho vivido. Ele só pode ser o Cristo. Pregação. Está pregando o evangelho. Pregando Jesus. Amém? Aleluia. Então todos nós fomos chamados para pregar o evangelho. Quando o Senhor ele nos resgata com um propósito. Tu não foi resgatado das trevas. O teu testemunho não é para você ficar sentado no banco.
O teu testemunho que Cristo gerou em ti através da tua conversão é para que você vá e fale às pessoas. Ide é ir, não é ficar. Aleluia. Amém, irmãos. Nós não fomos chamados para esquentar banco. E nós não somos amantes de microfone. Aqui nessa casa tem algo que me chama muita atenção. Eu louvo a Deus por isso. Aqui não tem amantes de microfone, irmãos. Nós não vivemos pelo microfone. Se o Senhor nos dá a oportunidade daqui, glória a Deus. Nós entendemos que nós precisamos servir vocês. Todos os nossos irmãos que estão online, que estão aqui. Mas nós não somos amantes de microfone. As pessoas não brigam por microfone nesse ministério. Mas tem uma coisa que eles brigam. Em julho vai ter Missão Nordeste. Em julho tem Missão Nordeste. Nós brigamos para ir para o campo de batalha, resgatar as almas, os perdidos. É isso que está no coração desse povo, porque nós entendemos que verdadeiramente esse é o evangelho para o qual o Senhor nos chamou. Para pregar, pregar, pregar. Nós estamos aqui cumprindo algo que também o Senhor nos orientou. Nós temos que servir nossos irmãos na casa do Senhor, amém? Mas aqui, que fique claro, não tem amantes de microfone. Não existe isso nessa igreja, nesse ministério. Aleluia por isso. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu me encontrar aqui. Ô Senhor da glória. Então é isso, né? O Senhor, Ele é aquele que Ele nos arranca de uma situação do monturo, nos coloca sentados com príncipes, não é mesmo? Salmo 113, número 7 e 8, ele vai dizer assim: Ele levanta do pó o desvalido e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Meu Deus do céu. Pastor Alex, o Senhor está sentado de lado de um príncipe. Missionário Tiago, o Senhor está sentado do lado de um príncipe. Aleluia! O Senhor te faz assentar com os príncipes. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, vai dizer que nos tornou reinos e sacerdotes, irmãos. Nós somos príncipes. Nós pertencemos a uma realeza, somos governados por um rei. O Rei dos reis, Senhor dos senhores, amém? Então é isso. Tu está aí sentadinho? Olha para o seu irmão e fala: irmão, você é um príncipe, uma princesa. Mais forte, irmãos, você é um príncipe, uma princesa. Aleluia! Essa é a identidade de Cristo na tua vida. Ele te tornou príncipes. Oh, glória! Deixa eu acelerar aqui. Quando Deus levanta alguém do monturo, não é apenas para restaurar, mas para estabelecer. Você será lembrado não apenas do lugar onde saiu, mas sim de onde o Senhor te colocou e de onde Ele te colocará, porque Ele faz infinitamente mais. Aleluia! Tu está num lugar bom hoje? Glória a Deus. Está passando guerra, privações, lutas, batalha? Glória a Deus. A frase que o apóstolo colocou outro dia: a batalha é um campo de treinamento, mas as guerras é um campo de conquista. Está passando por batalha? Vai se aperfeiçoando, está sendo treinado, para daqui a pouco você possa entrar nas guerras e você vai vencer. Eu profetizo que você vai vencer as suas guerras. Só nas guerras que nós alcançamos despojos, irmãos. Aleluia! A guerra te traz despojos. Oh, glória! Oh, santo! Aleluia! Glória, glória, glória. Tem uma palavra profética, ó. Deus vai usar a tua história como testemunho para levantar outros. Amém? Tu crê que o teu testemunho vai ser motivo de conversão de outras pessoas? Aleluia, é isso. Por mais simples que seja o teu testemunho, ele é poderoso para tocar um coração. Você sabe se só você passou por isso? Você sabe que só você vivia na prostituição? Só você vive no vício? Só você vivia nas drogas? Não, irmãos. Tem muitas pessoas também que até hoje vivem nessas dimensões. Como eu falei, é um acesso. Você pode acessar através do testemunho. Glória a Jesus. Vamos lá. O monturo não é o fim, é o começo de um milagre. Coloque para mim, por gentileza, Joel 2:25. Eu vou adiantar aqui porque o tempo já estourou aqui, estou no tempo extra. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos. Então o Senhor é aquele que traz restituição para a gente. Tu passou muitos anos no mundo, eu me converti já com 29 anos, então eu passei muitos anos nesse mundo. Mas o Senhor, dia por dia, vem me restituindo.
Porque nesta casa eu aprendi a fazer uma oração. Senhor, que seja restituído tudo aquilo que o inimigo tem retido nos tribunais celestiais, que foi acesso que eu dei no meu passado. Romanos 8:1, porquanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu reivindico agora, Senhor, tudo que foi entregue à mão de Satanás quando eu estava no passado, Senhor. É meu, me pertence. Amém? É uma terça-feira profética, nós precisamos fazer a oração profética. Precisamos pedir o auxílio dos anjos do Senhor. Salmos 91, versículo 11, ele dá ordem aos teus anjos. Zacarias capítulo 3, havia um anjo do Senhor ali em intercessão por Zacarias. Satanás veio acusar Zacarias e aquele anjo falou: Satanás, que o Senhor te repreenda. Por que você não pede o auxílio dos anjos do Senhor? Eles são ministros e veio para nos ajudar nas batalhas. Nós temos que aprender a pedir o auxílio dos anjos, amém? Glória a Jesus. Então, estamos chegando no final dessa mensagem. O Deus que te tirou do monturo é o mesmo que vai curar as tuas feridas, restituir o seu tempo perdido e honrar a tua fé. Fique de pé dando glória a Jesus. Aleluia! O Senhor faz infinitamente mais, irmãos. Conte o seu testemunho. Não tenha vergonha. Faz parte do teu passado. Foi podre, você foi uma pessoa ruim. Você foi um estuprador, um agressor, um estelionatário. Faz parte do seu passado. Toda vez que o Senhor te lembrar isso, você tem que ir para uma posição de rendição e ingratidão. Senhor, obrigado. Porque só o Senhor poderia me arrancar dessas trevas, dessa escuridão. Então é isso, lembre do seu passado como uma gratidão. Não deixe o passado de acusar, porque ele não tem nenhum direito mais de acusar. Cristo tomou a autoridade que o diabo tinha de te acusar, amém? Quando você lembra dos teus pecados do passado, não é para te acusar, mas é para que você saiba que Deus te resgatou e que Ele te tirou do monturo. Aleluia! Gostaria de convidar o Ministério de Louvor para a gente estar adorando algumas canções. Nós temos algum tempo, nós temos uns tempos. E você que precisa de uma oração, precisa de um encorajamento, você que não consegue romper para contar o seu testemunho pessoal, para contar aquilo que Deus fez na tua vida, às vezes você tem alguma dificuldade, uma barreira, tem vergonha, o Espírito Santo está aqui, amém? Ele vai ministrar no teu coração. E eu profetizo que a partir de hoje, você será apoderada pelo seu testemunho e você contará a ele constantemente e ele será motivo de salvação.